Bom, agora a gente vai para o nosso módulo 4, beleza? Vamos falar sobre a terceira técnica de integração, a primeira das azulzinhas, que é a integração trigonométrica. E para que eu vou usar esse carinha aqui? Eu vou usar essa técnica para resolver umas integrais malucas, como essas duas aqui. Olha só que coisa bizarra. Cara, a gente sabe integrar seno e sabe integrar cosseno, mas integrar seno ao quadrado vezes cosseno ao cubo? Caraca, e agora? O que a gente faz? Bem, é aqui mesmo que a gente vai aprender a resolver esses caras e a gente vai ver que eles não são esse bicho de 7 cabeças. Na verdade, tudo que eles querem mesmo é um carinhozinho, ó, faz um carinhozinho na integral e aí ela sai resolvida, beleza? Bom, eu vou adiantar para vocês que eu tenho dois tipos diferentes, aqui é 4, né? Eu tenho dois tipos diferentes de integrais trigonométricas, tá? O tipo 1, que é esse aqui da esquerdinha, é o tipo que eu tenho pelo menos uma potência ímpar. Tá vendo o cubo aqui? Potência ímpar, isso mesmo. Poderia ter duas potências ímpares? Poderia, não tem importância, mas tem que ter pelo menos uma, tá? E o tipo 2 é aquele que só tem potências pares. E olha, spoiler, eu vou começar com esse cara aqui porque ele é o mais fácil, tá? Vocês vão ver que ele é mais tranquilo, dá menos trabalho de fazer, beleza? Existem outros tipos de integrais trigonométricas, no final a gente vai ver um exemplo, mas o que mais cai, o mais comum, são integrais trigonométricas que envolvem seno e cosseno, beleza? Então vamos começar com algo fácil, só pra gente entender qual é a ideia, tá? Só pra lembrar aqui, a gente tá falando do tipo 1, eu disse que eu ia começar com ele, né? Que ele é o mais facilzinho. E aí eu tenho, por exemplo, aqui ó, seno elevado a 1, se a potência não aparece, é porque ela é 1, e 1 é ímpar, né? Até ontem pelo menos 1 era ímpar. E aqui eu tenho, ó, 1 ao quadrado, mas aqui é 1 também. Eu tenho um deles ao quadrado e aqui é 1. Então os dois casos são do tipo 1. Olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aproveitar esse códigozinho de cores para usar ele de colinha. Sabe por que eu vou usar ele de cola? Porque a gente tem uma vantagem muito maneira na hora de trabalhar com integrais trigonométricas, que o seno e o cosseno são um derivado do outro, mais ou menos, né? Como assim? Se eu derivo seno, eu acho cosseno. Se eu derivo cosseno, eu acho menos seno, beleza? Por isso que eu disse mais ou menos. E por que isso é uma vantagem pra gente? Cara, isso dá uma vantagem danada pra gente, porque a gente pode enxergar uma substituição simples aqui, tá? Tá vendo esse cosseno de x dx? Cara, isso tudo aqui vai ser o meu du. Como assim, Rafa? Olha só a minha substituição. Eu vou escrever u é igual a seno de x, tá? Por isso que eu usei esse códigozinho de cores, tá? O que tá de azul vai ser u. E se eu for derivar esse carinha aqui, a derivada disso vai ser cosseno de x dx. Olha só, eu não disse que ia virar o du? Ou seja, se isso aqui é u e se isso aqui é du, essa integral doida, que é um produto de funções trigonométricas, ela vai ficar mais fácil, ela vai virar integral de u, aqui é u, né, du. E aí eu vou colocar uma nuvenzinha aqui, só para ajudar a gente a separar e entender melhor as coisas, tá? Então olha só, essa substituição simples, ela me fez cair numa integral de um polinômio de u. E cara, isso aqui a gente sabe integrar. Eu vou somar 1 no expoente, né? Aqui é u elevado a 1, vai virar u elevado a 2, 1 mais 1 dá 2, e divido pelo mesmo valor que deu aqui no resultado, por 2. Soma uma constante de integração, que é aquela que a gente nunca pode esquecer, senão o professor fica bem bravo. E como eu comecei na variável x e não na variável u, para eu terminar de responder, basta eu voltar para a variável original. Quem é u? É o seno. Então eu vou ter seno ao quadrado de x sobre 2 mais a constante de integração. E cara, é assim que a gente vai fazer. Nesse caso aqui, é bem tranquilo da gente enxergar isso, porque eu tenho potência 1, é mais fácil de eu enxergar a substituição, tá? Aqui eu poderia também fazer u com cosseno, ao invés de seno. Tá? Ia ficar um pouco diferente a metodologia, mas a ideia ia ser a mesma. Nesse caso aqui, que eu não tenho potência 1 nos dois lados, eu tenho só em um, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter a mesma substituição. Sabe por quê? Quando eu fizer isso, aqui vai virar u ao quadrado. Então esse cosseno de x dx, ele já está dando a dica pra gente. Então, a mesma ideia, beleza? U é igual a seno de x. E aí, derivando isso aqui, essa substituição simples, eu acho du igual a cosseno de x dx, que é o meu vermelhinho aqui. Olha só. Nuvenzinha para separar. Como u é igual a seno de x ao quadrado é u ao quadrado. Então essa integral vai ser a integral de u ao quadrado. Isso tudo aqui, como está escrito aqui embaixo, é o du. Show de bola! De novo eu caí numa integral de polinômio. Uso a mesma regra. Vou somar 1 e vou dividir pelo resultado. E aí depois eu volto para a variável original, que
que era x, então eu troco o u por seno. Vai virar seno ao cubo de x sobre 3, mais nossa querida e amada constante de integração, beleza? Então esses foram os casos mais simples, tá? De substituição, usando a substituição simples para poder resolver as nossas integrais trigonométricas. Agora vamos subir um degrau. Sabe por que eu vou subir um degrau? Porque aqui, ó, tá muito tranquilo, cara. Tá muito tranquilo quando a gente vê que a gente tem as coresinhas. Mas a sua prova não vai vir colorida, né? A sua prova vai vir de uma cor só. Não vai ser bem verde, né? A sua prova vai vir de preto. Mas vai vir de uma cor só. E agora eu te pergunto, cara, o que você vai fazer? Eu não tenho mais o cosseno de x dx separado ali para eu chamar de du, como a gente tinha feito da outra vez. Como eu resolvo? Bem, eu posso até não ter o cosseno de x dx, mas isso me impede de colocar ele no lugar? Cara, não impede. Porque olha só esse cosseno ao cubo. Cosseno ao cubo não é a mesma coisa que cosseno ao quadrado vezes cosseno? Então essa integral, ó, ela é igualzinha a seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Ok, Rafa, mas por que você fez isso? Não mudou nada até aqui, né? Não, realmente não mudou. Mas agora o du vai acabar ficando explícito. Não tá de vermelho, mas a ideia é a mesma. Tá, ok. Aí eu vou fazer a substituição u é igual a seno de x, como a gente fez da outra vez. E aí du é igual a cosseno de x dx. Ok, Rafa, fiz isso aí. Mesma ideia de antes, não é mesmo? Tá faltando alguma coisa, no entanto, Rafa. O que é que tá faltando? Cara, tá faltando esse cosseno ao quadrado. Porque se u é igual a seno, aqui eu tenho u ao quadrado. Beleza? Isso aqui é um 2, tá? Aqui eu tenho u ao quadrado. Se du é cosseno de x dx, aqui eu tenho du. E esse cosseno ao quadrado aqui? O que eu vou fazer com ele? Seria muito maneiro se existisse uma forma de eu relacionar esse cosseno ao quadrado com seno, não é? Que aí, se eu pudesse relacionar, eu já trocava o seno logo por u. E olha, eu não sei se você lembra, mas é uma boa lembrar, porque essa aqui é a nossa relação mãe. É a relação mãe da trigonometria. É aquela que manda em todo mundo. É a mais importante, tá? Merece até uma coroa de tão importante que ela é. Que é a de seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Cara, se essa relação aqui é verdade, então eu posso pegar esse cosseno e escrever ele aqui. É só pegar o seno e jogar para o outro lado. Então essa integral, olha que sagaz, ela vai dar seno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado, como eu joguei para o lado, ficou assim. Então, vezes 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. E, cara, agora tá tudo encaminhado, porque eu já tenho os meus u's e o meu du. Isso vai dar integral. Seno ao quadrado vai ser o quê? Vai ser u ao quadrado. Isso tudo aqui vai ser 1 menos seno ao quadrado, que é u ao quadrado de novo. E esse carinha aqui vai ser o du. Olha, sumi com a variável x na integral, que era exatamente isso que eu queria. Agora eu posso integrar direto como uma integração de polinômios. Antes disso, eu vou aplicar a distributiva para ficar mais fácil de ver o que eu estou fazendo. Então, u ao quadrado vezes 1 dá u ao quadrado. U ao quadrado vezes menos u ao quadrado dá menos u à quarta. E aí, resolvendo isso aqui, vai dar u ao cubo sobre 3 menos u à quinta sobre 5 mais famosa, querida e amada constante de integração. E agora, para fechar com chave de ouro, tá? A gente troca a variável para a variável original, que era x. Então, onde tem u, eu escrevo seno. Vai dar seno ao cubo de x sobre 3 menos seno à quinta de x sobre 5 mais a constante de integração. É um resultado um pouquinho feio, né? Porque eu tenho uma função trigonométrica ao cubo, outra à quinta. Mas, cara, é isso mesmo, está certinho. Confia na metodologia, beleza? Vamos ver mais exemplo, pra gente ficar fera. Aqui, olha só o que aconteceu. Eu troquei o seno, que era ao quadrado, virou a quarta. E eu troquei o cosseno ao cubo por cosseno à quinta. Vai dar pra usar a mesma estratégia, Rafa? Cara, eu vou te dizer, dá pra usar sim a mesma estratégia. Quer ver? O que a gente já fez da outra vez? Tinha isolado um cosseno, né? Essa era a ideia. Vamos isolar o cosseno de novo. Então, integral de seno, porque como eu estou isolando cosseno, o seno vai ficar paradinho ali, coitado, vezes cosseno. Eu vou isolar um só, então esse 5 vai virar 4. Vezes cosseno de x dx. Show!
Aqui a gente já sabe que é o du, aqui a gente já sabe que naquela substituição ia virar o a quarta, mas o que eu faço com o cosseno a quarta? Bem, se da outra vez a gente tinha usado isso aqui, ó, eu tenho uma expressão para cosseno ao quadrado. Mas cosseno a quarta não é cosseno ao quadrado? É isso mesmo. Então dá para eu fazer o seguinte, eu vou colocar um colchetinho aqui e vou levar ao quadrado. Isso vai fazer com que eu leve ao quadrado aqui também. Esse cosseno a quarta aqui é a mesma coisa que esse. Então essa integral no final das contas vai ficar integral de seno a quarta de x vezes 1 menos seno ao quadrado de x. Só que isso tudo ao quadrado vezes cosseno de x dx. E aí, fazendo lá aquela nossa substituição esperta, eu tenho que u é igual a seno de x, a mesma substituição até agora, du vai ser cosseno de x dx. Colocando a nuvenzinha aqui para destacar o que a gente fez. Então essa integral vai virar integral de seno a quarta, vai virar u a quarta. Isso aqui vai virar 1 menos u ao quadrado ao quadrado. 1 menos u ao quadrado ao quadrado. Du. Esse pedaço aqui todo vai ser du. Beleza. Mais uma vez a gente caiu, ó, em uma integral de polinômio. E aí se eu for abrir isso aqui, vou primeiro abrir o quadrado, o termo ao quadrado, vai virar u a quarta vezes 1 ao quadrado mais 1 mais 2 vezes 1 vezes menos u ao quadrado, que dá menos 2u ao quadrado, mais menos u ao quadrado. Então vai ser u a quarta. Du. Agora aplicando a distributiva, isso aí vai dar integral de u a quarta vezes 1 dá u a quarta, multiplicado por 2 vezes u ao quadrado, vai dar 2 vezes u a sexta, menos 2 vezes u a sexta. E aí u a quarta com u a quarta vai dar u oitava. Aí de novo, ó, integral de polinômio de u. Resolvendo esse carinha, dá u a quinta sobre 5, menos 2u a sétima sobre 7, porque é aquela regrinha do polinômio mesmo, né? Soma 1 e divide pelo resultado. Mais u a 9 sobre 9. Mais constante de integração. E para fechar com chave de ouro, só voltar do u para o seno. Então, outro resultado que não vai ficar lá muito bonitinho, mas está corretíssimo. Vai dar seno a quinta de x sobre 5, menos 2 vezes seno a sétima de x sobre 7. Isso aqui é um 7, tá? Ficou um pouco feio, mas é um 7. Mais seno a nona sobre 9, mais a constante de integração. Fechamos, hein? Olha, esse foi o último exemplo daquele tipo 1, beleza? Que é o tipo que eu tenho pelo menos uma potência ímpar. Vamos agora partir para o tipo 2, que é o tipo que eu tenho somente para potências pares. Olha só, vamos tentar, só aqui sem rabiscar, pensar. Qual foi a nossa estratégia até agora? Isolar um cosseno, ou poderia ser um seno, mas até agora a gente só fez com cosseno. A gente poderia isolar um cosseno e deixar ele juntinho, coladinho ao dx. Será que aqui vai dar certo? Porque olha só, se eu fizer isso, eu vou ficar com cosseno vezes cosseno dx. E lembra da nossa relação mãe? A nossa relação mãe só usa termos ao quadrado. Então, eu não vou conseguir fazer nada com o cosseno que sobrar. Então, já deu pra ver que essa estratégia não vai funcionar. Cara, então não tem jeito. Já que essa estratégia não funciona, a gente vai ter que usar uma estratégia específica do tipo 2, que é essa estratégia aqui. A gente vai usar essas relações trigonométricas, tá? Elas são importantíssimas para resolver integrais trigonométricas. Então não tem jeito, a gente vai ter que gravar esse carinha aqui. E nós vamos usar elas para poder resolver as integrais do tipo 2. Então já tem aqui escrito exatamente como vai ficar. Essas expressões, ó, elas são até bem parecidas, tá? A diferença só que aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. E qual é a vantagem delas? Elas relacionam um termo ao quadrado com um termo que não é ao quadrado. E aí, já que não é ao quadrado, salva a nossa vida, né? Seno ao quadrado vai ser esse aqui, então essa integral vai virar integral desse cara aqui, que é 1 menos cosseno de 2x sobre 2, vezes o cosseno ao quadrado, que é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Isso tudo dx. Agora vamos continuar daqui. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho 1 meio vezes 1 meio. Então eu vou colocar para fora esse 1 meio vezes 1 meio como 1 quarto, tá?
que já vai ficar ó, do lado de fora da nossa integral e não vai enrolar muita gente. Já aqui, eu tenho 1 menos cosseno no numerador, vezes 1 mais cosseno. Cara, isso aqui é um produto notável, tá? Se você não viu, você pode aplicar a distributiva. Mas isso é um produto notável, que isso vai dar, na verdade, uma diferença de quadrados. Vai dar 1 ao quadrado menos cosseno de 2x ao quadrado. Ok, Rafa, mas você tinha me prometido que ia sair o quadrado, né? Acabou voltando um quadrado, é isso mesmo? É, cara, é isso mesmo. Mas não precisa se preocupar muito, porque a gente pode usar essa mesma relação de novo. Qual vai ser a diferença? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho 2x, né? Se o x fosse no lugar 2x, como daqui pra cá eu dobro, o que ia acontecer desse lado? Eu ia multiplicar por 4, não é mesmo? Então, cosseno ao quadrado de 2x é 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Então é só substituir isso aqui. Isso vai dar 1/4 de integral de 1 menos... Aí eu uso essa relação, só que eu vou trocar o 2 por 4 aqui. 1 mais cosseno de 4x sobre 2 dx, tá? E agora eu vou tirar o recorte, porque a gente não vai precisar mais dele. Continuando daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar tudo no mesmo denominador, tá? Eu vou ter 1/4 da integral, de como que eu tenho que colocar no mesmo denominador, eu vou multiplicar por 2. Vai ficar 2 sobre 2, menos... Como é menos 1, eu já vou deixar um menos, tá? Na verdade, eu vou colocar tudo aqui, ó. Fazer assim, tá? Menos 1, menos mais cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de 4x. Vai ser isso mesmo? É isso mesmo, tá certinho. Cosseno de 4x. Esse 1 sobre 2 eu vou jogar ele para fora e multiplicar com 1/8. Vai ficar 1/8 integral de 2 menos 1 dá 1, menos cosseno de 4x. E agora, tá vendo que sumiu o termos ao quadrado? Não tem mais, né? Eu saí de um cosseno ao quadrado, apareceu um cosseno ao quadrado de 2x e agora apareceu um cosseno de 4x. Como apareceu um cosseno de 4x, agora a resolução é mais direta. Isso, no final das contas, vai dar 1/8 de integral de 1 vai dar x, e a integral de menos cosseno de 4x vai dar menos seno de 4x sobre 4, tá? Tem que colocar esse sobre 4 aqui, porque quando eu for derivar o seno, eu vou fazer uma regrinha da cadeia, e aí eu vou ter que derivar um 4x. Na hora de derivar o 4x, o 4 fica sobrando, então esse 4 aqui embaixo serve para cortar o 4 na hora de derivar o seno, beleza? Mas a famosa e amada constante de integração. Dessa vez a gente nem usou substituição simples, né? Nem precisou disso, tá? Vamos ver agora um outro exemplo, mas esse outro exemplo eu vou adiantando que ele vai ser muito trabalhoso. Então eu não vou fazer ele inteiro, eu vou só indicar para vocês como a gente vai para resolver esse cara. Ele ainda entra na categoria do tipo 2, tá? Por que ele ainda entra? Porque eu só tenho potências pares. Apesar daqui não ser mais ao quadrado, agora é aqui a quarta, a gente pode fazer do mesmo jeito. Qual vai ser a diferença? Se eu tenho uma expressão para cosseno ao quadrado e eu tenho uma cosseno à quarta, ora, basta eu colocar esse cara aqui ao quadrado. Então, na hora de substituir, eu vou colocar isso tudo aqui ao quadrado. Essa minha integral, ela vai ficar integral de seno ao quadrado, está aqui a expressão, então eu vou repetir. 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E aí o cosseno à quarta, que é cosseno ao quadrado, vai dar 1 mais cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado dx. Olha, essa integral, ela vai dar mais trabalhinho, tá? Eu não vou resolvê-la aqui, eu vou só colocar a resposta para deixar para vocês treinarem em casa, tá? Mas qual vão ser os passos aqui para resolver esse carinha maluco aqui? O primeiro passo vai ser abrir esse quadrado, tá? Você vai abrir seu quadrado e aí você vai ficar com termos que são quadrados de cosseno 2x, tá? Aí depois que você abrir o quadrado, você vai aplicar a distributiva. Como quando você abrir o quadrado você vai achar algo com cosseno ao quadrado de 2x, na hora de eu multiplicar esse com esse aqui, eu vou achar um cosseno ao cubo de 2x. Ou seja, só para recapitular, passo 1, abre esse quadrado. Passo 2, aplica a distributiva, beleza? E depois, no passo 3, a gente começa a resolver mesmo, tá? Toda vez que você cair na integral com um cosseno ao quadrado de 2x, você usa essa estratégia. A diferença aqui é que o 2x vira 4x, que nem a gente fez da outra vez, tá? E quando você se separar com esses caras doidos aqui, cosseno ao cubo de 2x, você vai fazer o seguinte, você vai fazer a mesma estratégia que a gente fez da outra vez.
separa isso aqui em cosseno ao quadrado vezes cosseno, cola o cosseno ao dx, beleza? E o quadrado, tchum, tá aqui a relação, beleza? Essa vai ser a estratégia, então, para esses casos um pouquinho mais trabalhosos. E aí, se você quiser fazer essa aqui para treinar, eu recomendo, que é um bom treino. A resposta já está aqui na mão, tá? A resposta vai ser 1 sobre 16. 16, ficou feio esse 6. Vou escrever aqui embaixo, tá? 1 sobre 16, colchete, x menos seno de 4x sobre 4, mais seno ao cubo de 2x sobre 3. Fecha aqui, soma constante de integração. Beleza? Fechou! Agora, ó, só para recapitular, o que nós fizemos, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vamos começar a recapitular com o caso do tipo 1, que era o tipo que tem pelo menos uma potência ímpar, tá? Bom, a gente tinha um caso como esse aqui. Por exemplo, aqui é um bem genérico, poderia ser qualquer um com pelo menos um tipo ímpar. Dessa vez eu coloquei o ímpar como o termo ao seno, o termo seno, e não o termo cosseno. Mas não vai mudar a nossa metodologia. Quer ver? Olha só. Da outra vez a gente tinha feito o quê? Separado o seno, separado o cosseno e colado um dos cossenos ao dx. Aqui a gente faz ó, a mesma coisa. Eu separei um dos senos aqui do cubo e transformei em seno ao quadrado vezes seno e colei esse seno dx, ó. Fiquei um do lado do outro. Por que isso é vantagem pra gente? Porque agora dá pra gente fazer a famosa e amada substituição simples. Mas antes disso, até pulei uma etapazinha, desculpa, eu escrevo o seno ao quadrado em função de cosseno. E para isso, basta usar aquela relação mãe da trigonometria, beleza? A diferença agora é que eu isolei o seno e não o cosseno, tá? Só coloquei o cosseno aqui pro lado. Ficou 1 menos cosseno. Show de bola. E agora que eu fiz isso, essa integral toda aqui vai virar minha integral de polinômio e isso aqui vai virar o meu du. Na verdade, não vai nem virar o du, vai virar menos du, porque quando eu escolho u igual a cosseno, a derivada dá menos seno. Então, se du é menos seno de x dx, seno de x dx é menos du. De qualquer forma, olha como fica essa integral. Esse menos vai vir daqui, tá? O du vai ficar aqui e a integral vai virar uma integral de polinômio. Daqui a gente resolve mais tranquilamente, tá? Integra como se fosse um polinômio mesmo, depois volta para a variável original. E no caso do tipo 2, que é o que só tinha potências pares, aí esse dá bastante mais trabalho, mas a gente consegue resolver mesmo assim. A gente usou esse exemplo aqui, que foi o que a gente resolveu até o final, e das relações trigonométricas, a gente achou uma expressão para esse e uma expressão para esse que tira os quadrados deles. Quais eram as expressões? Eram essas aqui. O pro cosseno é o que tem o mais e o pro seno é o que tem o menos. Essa é a única diferença entre eles, tá? Depois a gente fez o quê? Colocou esse 1/4, né, porque é 1 meio vezes 1 meio, colocou 1/4 para fora, deu um peteleco aqui nele, ele caiu para fora da integral e aplicou a distributiva aqui, tá? Só no numerador. Como isso é um produto notável, isso dá uma diferença de quadrados. Então virou 1 menos cosseno ao quadrado de 2x. Só que olha só aqui, ó. Aqui eu tinha ao quadrado e o ao quadrado sumiu. E agora eu voltei com o ao quadrado. Mas, ó, não precisa ficar preocupado, porque como a gente viu, essas relações trigonométricas também valem para cosseno ao quadrado de 2x. A única diferença é que eu vou ter que escrever isso ao invés de 2x dentro, eu escrevo 4. Porque se daqui para cá eu dobro o x, daqui para cá eu tenho que dobrar também, beleza? E daqui em diante a gente continua, faz o nosso malabarismo algébrico, para poder sobrar uma integral de um cosseno de 4x, e esse é mais tranquilo da gente resolver, que não precisa de nenhuma relação trigonométrica, beleza? Olha, antes da gente fechar, eu vou falar rapidinho de um tópico mais avançado, tá? Existem outros tipos de integrais trigonométricas como essas aqui, tá? Essas outras integrais, elas usam tangente e secante, tá? É muito mais comum cair em prova integrais trigonométricas com seno e cosseno. Por isso que a gente só deu foco para elas aqui, tá? E dentre as que tem secante e tangente, essas aqui são as mais comuns. Qual que vai ser a ideia aqui? A ideia vai ser semelhante à do seno e do cosseno. Vamos olhar para esse cara aqui, ó. Secante ao quadrado de x dx. Por que eu estou querendo olhar para esse cara? Porque, ó, quando a gente deriva tangente de x, a gente acha secante ao quadrado. Olha só, não é à toa que secante ao quadrado de x está aqui. Por isso que esse é o caso mais comum, é o que secante ao quadrado de x está do lado do dx, tá? Mas poderia ter também um outro caso onde eu preciso usar essa relação, que é a derivada da secante, que é secante vezes tangente. Então, um outro tipo
vai ser o tipo em que eu vou ter que usar secante vezes tangente colado ao dx. Mas nesse caso aqui, eu já tenho secante ao quadrado dx, que é o mais comum desse outro tipo. Então, se eu fizer a substituição simples, u é igual a tangente de x, o meu du vai ser secante ao quadrado de x dx. Então tá encaminhado, ó. Esse aqui vai ser o meu du e esse aqui vai ser o meu u ao cubo. Essa integral, no final das contas, vai virar integral de u ao cubo du, que dá u à quarta sobre 4, mais a constante de integração, e aí a gente fecha e parte para o abraço, voltando u para a tangente. Tá? Esse vai ser o único exemplo que eu vou fazer desses outros tipos, porque são mais avançados, um pouquinho mais complicado de enxergar o que tem que fazer quando são integrais trigonométricas de tangente ao cubo. E quando são integrais de tangente e secante, né? Não necessariamente ao cubo e ao quadrado aqui. Tá? Então eu só vou fazer esse, porque é muito mais comum de cair seno e cosseno. Ó, fechamos esse módulo, beleza? Faz uns exercícios aqui embaixo, treina bastante até você ficar bem fera, tá? E depois que você se sentir mais tranquilo, tu bebe aquela água, aquela descansadinha, é sempre importante a gente dar uma descansadinha antes de partir pro próximo módulo, tá? E eu vou estar te esperando lá nele. Fui!